Bom dia, boa tarde, queridões, queridonas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Lula Day aqui no Opinião à Esquerda. Hoje estamos com grandes convidados, com a Nara, com o João e logo vai chegar a Renê. Esperamos a Renê chegar breve, vamos dar umas boas-vindas para ela quando ela chegar. Renê, muito bem-vinda, Renê, além do João da Nara. Pessoal, já nessa primeira rodada, vamos fazer uma rodada de apresentações. Passo a bola para ti, Renê. Bem-vinda, te apresenta, Renê. Oi, Bernardo, que legal. Sabe que nós três somos amigos, a Nara e o João, nós nos conhecemos. A Nara eu conheci em 2011. Se conhecem presencialmente. Sim, é por isso que a gente está se sentindo muito assim, gostoso, porque nós somos amigos. A Nara eu conheci em 2011, no EPTEX, em Londres, e o João Júnior eu conheci em Amsterdã, no primeiro encontro da FIBRA, Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe. Então, a gente já se conhece, a gente conversa muito por WhatsApp, a gente é amigo, então é muito legal. Nós somos amigos. Então, me sinto muito feliz. E ainda mais o João começou a tirar as coisas do baú, e a Nara também, então eu vou tirar do baú. Sabe que... Vou contar aqui uma coisa. Meu pai foi político. Da direita, naquele tempo não tinha esquerda, era só direita. E ele era político da Arena, imagine. E bom, em casa de político, dia de eleição é dia de festa, porque para uma criança, a casa do político é dia de eleição, é dia de festa. Então, para mim, sempre gostei muito de política. Até eu tenho um primo que ele pôs nome numa carne, que ele fala carne de eleição, que é uma carne moída, e alguém perguntou, por que ele chama carne de eleição? E que na minha casa todo mundo fala, porque esse meu priminho falava assim, eu quero carne de eleição. É porque, no dia de eleição, na casa da minha avó, se fazia um panelão assim de carne moída, e todo mundo que trabalhava na eleição vinha comer o sanduíche de carne moída, então era muito engraçado. Naquele tempo estava todo mundo preenchendo, porque tinha que preencher não era como hoje, tinha que preencher o número do deputado, o número se era municipal, tinha que preencher o número do vereador, o número do prefeito, era tudo com o número, lembra? Então era contratada as pessoas que vinham lá e ficavam lá tudo preenchendo, e era entra e sai de gente, então era uma festa, não é? Só que quando eu entrei na universidade, um dia caminhando, eu achei um papelzinho no chão e eu tinha mania de ler tudo, tenho ainda, e li aquele papelzinho e era uma propaganda do PT. Imagine, lá em Maringá, que hoje ainda é conservador, imagina, 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E eu era estudante, jovem. Quando eu li aquele papelzinho, eu falei, gente, esse papelzinho é tudo que eu penso, é maravilhoso o que está escrito aqui. Daí eu quis saber o que era o PT, eu me aproximei, eu era de uma cidadezinha que fica 36 quilômetros de Maringá, onde eu nasci, né? Daí eu fui procurar a sede do PT em Maringá e foi paixão à primeira vista. Isso foi uma coisa que entrou e não foi só assim essa coisa de quando você é adolescente, quando você está estudando, quando você é universitário, você é de esquerda, mas depois você deixa de ser de esquerda. Não, isso aqui está aqui dentro, é esse espírito revolucionário. Não deixa a gente, não. A gente vai envelhecer, mas a gente continua jovem na luta. E, assim, curiosidade, eu era como estudante, eu fiz a primeira campanha do hoje, deputado NVR, líder do PT na Câmara, eu fiz a primeira campanha dele no meu Fusquinha, que era um Fusquinha cheio de adesivo, e era conhecido em Maringá, meu Fusquinha, com alto-falante em cima, e eu ia para todo lado com aquele alto-falante, levantar de madrugada, ia na porta das fábricas panfletar, e isso aí, né? Daí a gente, depois com o plano do Collor, tem até um filme que a Fernanda Torres
protagonista, que se chama Terra Estrangeira, que conta a história desse fenômeno que aconteceu no Brasil no princípio dos anos 90, que muitos jovens saíram do Brasil por falta de perspectiva. E daí foi nesse momento que eu saí do Brasil, né? Com isso aí. E só voltando a contar, na minha casa, meu pai ele era delegado da campanha Collor de Mello, não só na minha cidade, mas na região do Vale do Ivaí, que na minha casa era uma briga, porque eu era Lula e meu pai... E meu pai, ele me respeitava muito, ele era uma pessoa muito, muito tolerante. Então, uma vez veio um primo e almoçar, e ele disse para o meu primo, olha, por favor, você não fala nada do Lula, não, porque a Renê Célia, me chama de Renê Céia, ela fica muito nervosa, os olhos dela que salta da cara, ela fica louca, você não fala do Lula. E o meu primo, acho que na primeira garfada, ele já começou a falar do Lula, nossa, eu fiquei muito brava, e até hoje, hein? Até hoje eu fico. E, bom, eu, com a internet, eu voltei a militar como militante virtual, e quando o ex-presidente Lula foi preso, eu saí às ruas, levantei da cadeira, da frente do ordenador, e fui para as ruas aqui em Madrid, e nisso aí eu me encontrei, e hoje eu me assumo como uma ativista pelos direitos humanos e em defesa da democracia na América Latina. E nesse tempo, agora, eu idealizei a Firmes, fundei a Firmes e sou presidente da Firmes, que é a Federação Internacional de Resistência Migrante na Espanha. E dentro da Firmes nós temos várias plataformas. Nós temos Firmes com o movimento Ipala, Firmes com a América Latina e, claro, não poderia deixar Firmes com Lula Livre. Grande, Renê, bela história, muito boa. Daria até um conto, Renê, eu gostei dessa história aí Gostei. Aqui na Península Ibérica, nós temos um governo de esquerda, felizmente. Tanto em Portugal como na Espanha, nós somos governados por uma coligação de esquerda. Aqui na Espanha é Partido Socialista Obreiro Espanhol, PSOE, o Podemos, que é a esquerda nova, a esquerda que nova, digamos, não é? E o Partido Comunista também. E, infelizmente, eu aqui em Madrid, somos a prefeita da direita e estamos sofrendo bastante consequência. Bom, voltando. Apesar de termos um governo de esquerda, nós estamos muito apertados, porque nós não temos, assim, a bancada não é grande. Então, conseguimos fazer, a esquerda conseguiu se juntar e formar governo, mas muito apertado. Então, as coisas, tudo tem que ser negociado. E aqui é diferente, não é como no Brasil, que primeiro se juntam e depois vai para o segundo. Aqui não tem primeiro e segundo turno, é um turno só, e daí eles têm que sentar, pactar e formar governo. E é muito difícil. Inclusive, teve a primeira eleição, e eles não conseguiram. Né? Falaram, será que esses senhores não vão conseguir sentar e pactar e pensar no povo e deixar de egocentrismo? Porque não chegavam num acordo. Tiveram que repetir a eleição, que saiu praticamente igual, porque não tinham maioria. Então, tem que formar governo, eles têm que pactar, sentar e formar. Felizmente, afinal, depois de muito rolo, porque daí aqueles que são minoria também fazem bastante pressão, porque é como o pêndulo da balança, não é? É o pêndulo da balança, porque eu sou pequenininho, mas se não tiver eu, então eu fico muito importante, sendo pequeno, mas com uma importância, porque sem aquele pequeno, o partido majoritário não consegue, o que ganhou, o que teve mais votos, não consegue formar governo para conseguir conseguir governar. Então, é muito difícil, hein? É muito difícil, porque tudo tem que ser pactado, tem que ser... Ontem mesmo eu estive numa manifestação, porque nós estamos aí pedindo regularização já para os imigrantes, porque eles estão numa situação muito difícil. Os imigrantes, principalmente os temporeiros, que são os que trabalham chamado boia fria no Brasil, não sei se ainda é boia fria no Brasil, antigamente chamava boia fria, eu não sei se é ainda, porque de vez em quando eu falo umas palavras e as pessoas falam, ninguém mais fala isso.
porque já não existe, né? Eu sou do tempo de que falava paquerar, então hoje ninguém mais fala paquerar. Então, de repente, eu falo umas palavras que é do português antes de vir para a Espanha. E esses temporeiros, teve até um temporeiro que morreu de calor, trabalhando na roça aqui, sabe? E são imigrantes que trabalham ilegais e são escravos mesmo. E ontem a gente ficou lá na porta do Congresso, deputados que eles estavam votando, e nós ficamos lá fazendo pressão, né, na votação. Mas é muito difícil, porque não temos uma maioria assim para conseguir o que a gente gostaria. E aqui em Madrid, a prefeita, ela é de direita, e inclusive nós entramos até os peruanos progressistas, que estão conosco na Firmes, eles entraram até pedindo que ela demita, porque ela foi muito racista agora pedindo a quarentena. Ela pôs só na quarentena os bairros de imigrantes. Então, isso aí é claramente racismo, não é? Então, preconceito, né? Preconceito. Então, a gente tem uma frase aqui, espanhol ou estrangeiro, la mesma classe obrera. É assim que a gente falou ontem. Espanhol ou estrangeiro, la mesma classe obrera. Espanhol ou estrangeiro, la mesma classe obrera. A gente está lutando aí. Então, continuando só o que eu tinha terminado, pegando o fio aí da meada, quando eu vim para cá em 91, foi justamente quando muitos jovens saíram do Brasil por falta de perspectiva, né? Quando eu falei do filme Terra Estrangeira, e conta essa história. Eu, fui uma desses jovens que saíram do Brasil no começo dos anos 90, quando o Lula perdeu, o Collor ganhou, fez aquele plano Collor, que ficou tudo sem dinheiro. Quando nós chegamos aqui, quando falava, sou do Brasil, a pessoa já falava, nossa, mas está muito mal aí o Brasil, né? Então, era sempre aquela coisa assim, você pegava um táxi, se o taxista perguntava, você é da onde? Do Brasil? Ele já falava, vai estar muito ruim o Brasil, né? Era sempre assim. Na universidade, quando eu vim para fazer um master, e sempre os companheiros, até os professores. E aí, meu sobrenome é Melo, Renessia de Melo. Então, eu tinha um professor que ele achava que eu era parente do Collor de Mello. Até que um dia, conversando, eu falei, não sou parente, não, Deus me livre, nem votei nele. Então, era geral. A gente tem um colega, professor, companheiro, militante de esquerda, tudo, que ele é chamado Aécio. Tomara que ele não esteja vendo a live agora, que ele vai ficar puto comigo. Mas tomara que ele esteja vendo, que ele é chamado Aécio, nosso colega professor. E é porque a mãe dele achava bonito o Aécio Neves quando era político, né? Quando ele nasceu, ele era jovem. Né? Então, tem dessas também, né? Mas segue, eu me lembrei desse. No meu caso, é o sobrenome, hein? Bem, e era geral, todo mundo comentava de maneira negativa sobre o Brasil. Então, eu vivi essa primeira parte, e logo depois, o Brasil já visto de outra maneira, os comentários positivos, aquele orgulho de ser brasileira, já levantando a cabeça, porque a gente andava de cabeça baixa, né, do Brasil. Brasil tem aqui, falam assim, já tem uma maneira de falar assim, que nós somos sudacas, que é do sul. E, bom, em Portugal falam brazuca, né? Aqui na Espanha fala sudaca, que é sur-americana, não? Então é sudaca. E sempre estava com a cabeça baixa, com vergonha. Né? Onde você é? Sou do Brasil. Nossa, do Brasil, que ruim, né? Não entendo, o país tão rico e sempre tanta corrupção e esses políticos. Sempre a mesma conversa sempre. Já quando o presidente Lula começou a governar, as coisas mudaram. O Brasil passou a ser um país emergente, e eram só elogios, não? E as pessoas começaram a ir para o Brasil, e o Brasil importava mão de obra, mas mão de obra especializada, não era a mão de obra que o Brasil exportava, era uma mão de obra especializada. E o Brasil começou a ser visto de uma maneira que nunca tinha sido visto.
Então, eu vivi os 3 momentos, e depois a decadência, não é? Desde que começou o golpe, já começou, porque a presidenta Dilma não conseguia governar, não deixaram ela governar, ela mal assumiu. Antes dela assumir, já falavam que as urnas estavam fraudadas, ela não conseguia governar, derrubavam os ministros dela, foi horrível. Então, ela praticamente ficou lutando contra o golpe, e o país, ela não conseguia governar, não deixavam ela governar. Agora eles dizem que não deixam o inominável governar. A Dilma, sim, sofreu na pele o que é que não deixava governar. Ela, sim, lutando contra o golpe, lutando pelo Brasil, lutando pelos perdedores. E agora a gente está passando o inverso, não é? Eu me lembro que cheguei no trabalho um dia e a minha companheira de frente disse: eu vinha no carro e no rádio falou que o presidente do Brasil falou não sei o quê, da mulher do presidente da França. Gente, que vergonha, que homem, que pessoa baixa, que pessoa sem protocolo. Onde se viu um presidente entrar numa conversa dessa, fazer esse tipo de comentário de gente feia, de gente baixa mesmo, porque um presidente fazer isso, um comentário desse, um comentário machista, um comentário horrível, que vergonha. A gente sente vergonha mesmo, vergonha, passa vergonha. E agora, o que está acontecendo, ele está conseguindo o que ele queria, porque, na verdade, eu sempre digo, o Hitler nunca teve que sujar as mãos, literalmente, de sangue. Ele tinha quem fazia isso por ele. Como começaram a assassinar os líderes de movimentos sociais, os líderes indígenas, a verba para que não haja incêndios, para preservar essas zonas, ele tirou essas verbas, a dizer, isso aí é exatamente o que ele queria, porque uma vez que essas terras foram incendiadas, essas terras já não vai poder dizer, não, isso aí é uma reserva. Isso aí já vai ser para produção, o que ele sempre quis. Ele falava isso, ele queria explorar a Amazônia, ele quer explorar as riquezas do subsolo, ele sempre falou. Não é novidade para ninguém. Ele está cumprindo exatamente o que ele disse. E eu fico muito revoltada, porque numa regra de 3, quando ele fala que ele ia fuzilar petista, e daí você tem um amigo que votou nele, então eu digo, então esse amigo queria me fuzilar, porque eu sou petista. Eu jamais votaria num sujeito que num palanque fala vou fuzilar determinado partido político, e eu tendo um amigo daquele partido político, eu não me dou por esse amigo. Então, eu acho, quando eu vejo uma pessoa que votou nele, eu penso, essa pessoa queria me assassinar, porque o sujeito falou em palanque que ele ia fuzilar petistas. Então, se a pessoa votou nele, a pessoa então queria me fuzilar, porque eu sou petista, todo mundo sabe que eu sou petista. Eu sou petista, todo mundo sabe. Então, essa gente queria me fuzilar. Isso me dá muita revolta, inclusive com a própria parentela, né? Parentela. É vergonhoso o que ele está fazendo, mentir na ONU. Como pode mentir na ONU, uma mentira deslavada dessa? Porque ele só acredita nele as pessoas que estão nessa bolha que recebe as notícias de WhatsApp vindas do gabinete do ódio, que vive nessa bolha de mentira, nesse país imaginário que ele fala, e essas pessoas... Até queria comentar com você, eu tenho um amigo que está estudando, pesquisando esses métodos do Steve Bannon, e ele está dizendo que, inclusive, a gente entra nessa, quando a gente fica com raiva do pobre de esquerda, que a gente está fazendo exatamente o que eles querem, que a gente não pode ficar com raiva do pobre de esquerda, a gente tem que agir de outra maneira, porque a gente também está sendo manipulado por esses métodos do Steve Bannon. Depois, se você quiser, eu passo o contato dele para você, se você quiser fazer uma live com ele. É muito interessante a pesquisa que ele faz, porque eu nunca tinha pensado nisso. Sabe, porque quando eu fico com raiva, sabe, por exemplo, aqui, pessoas que têm subemprego, brasileiras que trabalham em subemprego, ou então são afrodescendentes, e votar no inominável,
dá muita revolta, muita raiva, e eu quero que essa gente se exploda. Então, esse meu amigo me disse, não é assim, quando você faz assim, é porque você tá gerindo o que a manipulação deles, que é uma manipulação direta, que não é essa manipulação que toda a vida existiu e que a gente sabe dizer não, que a gente sabe filtrar. É uma manipulação que vai diretamente no inconsciente das pessoas. Então, é uma coisa muito séria. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Não, respondeu com a devida revolta, inclusive. Perfeito, perfeito. Obrigada. Não, e o que tu estava falando ali, Renê, a questão da Amazônia é exatamente planejado, porque se tirou toda a estrutura de fiscalização ali, o Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele tirou toda a estrutura de fiscalização, ele desmontou para quase zero, porque as queimadas, a maioria dos pontos de queimadas, a grande maioria são queimadas criminosas, né, que tem ali na Amazônia. E são a base do Bolsonaro, do latifúndio, da pecuária que está queimando. Então, claro, ele foi lá e ele tirou todas as estruturas de fiscalização, né, alguns dias antes de começar dessa maneira maior, que está, né, o início dos focos de incêndio. Então, e os indígenas, né? O ano passado eles estiveram aqui, Nenhuma Gota Mais. Lembra da campanha Nenhuma Gota Mais, quando os indígenas estiveram aqui? Eu estive com eles e eles disseram o seguinte: pode ser que nenhum governo fez o que a gente queria, a remarcação que nós queríamos, mas nenhum governo nos tratou como inimigos, como eles estão sendo tratados. Eles estão sendo tratados como inimigos e eles estão sendo exterminados. Isso é um plano do Inominável, exterminar os indígenas. Porque desde o começo ele falou, desde na época de campanha ele falou, eu não dou nenhum centímetro de terra, para ele quer exterminar mesmo, e a maneira que ele falou, que como no zoológico, que as reservas são como zoológico, coisa assim, realmente, o plano dele é esse, para interesses nas riquezas do subsolo, não só no agronegócio também, então são madeireiras, são latifundiários e também, como eles falam, a exploração do subsolo, esqueci o nome agora, os minérios, né? Mas tem as pessoas que vão buscar ouro, como chama? Esqueci a palavra. Garimpeiros. Os garimpos ilegais, isso é uma maneira também, porque como eles usam muito isso é uma maneira para poder lavar dinheiro com isso do ouro ou de qualquer outro minério, porque você não sabe o que está tirando aí, né? E eles, como eles têm dinheiro com as rachadinhas, os funcionários fantasmas, eles estão há anos aí pegando dinheiro, não é? Os laranjas e tudo isso. É uma maneira de usar o garimpo para lavar dinheiro. Tem toda essa questão, né? Renê, como é que vai ser em Madrid? Antes eu queria abrir um parênteses, porque o João falou da deputada Maria Dantas. Para quem nos está seguindo e não sabe, Maria Dantas, ela é sergipana e a primeira brasileira a ocupar uma cadeira no parlamento espanhol. Para quem não sabe. Eu não sabia, Renê, eu não sabia. É que antes ele falou, a deputada Maria Dantas nos ajuda muito, tal, e como tem muita gente que nós damos pensa assim, que todo mundo sabe, né? Mas tem gente que não sabe, e a Maria Dantas ha sido uma coisa boa que aconteceu na nossa vida aqui na Espanha. Eu queria acrescentar também que a Maria Dantas surgiu ela foi uma das pessoas que surgiu dentro do movimento contra o golpe em 2016, né? Sim, e sugiro que você traga a Maria Dantas para o seu programa. Essencial. Vou tentar, se tiver articulação com ela, me passa depois. Aí eu passo contato. Passamos. Isso. Qualquer um de nós pode passar o contato da Maria Dantas, porque a Maria Dantas é muito acessível a nós. Ela é acessível. Então, antes, eu queria só comentar, porque também tem muita gente que não sabe, que o Lula Day começou com 2 ativistas brasileiras que moram na Itália. A companheira Gabriela Lima é a idealizadora do projeto. Ela se inspirou no Mandela Day. Ela tem assim
algo assim com a África, até uma filha dela tem o nome de um país da África, ela tem assim eu acho que o pai dela é afrodescendente, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas ela se inspirou no Lula Day, no Mandela Day, e foi justamente quando o Lula estava preso, e então ela teve essa inspiração, e como ela é amiga, é a companheira Judita, ela falou com a Judita, olha, eu tive essa ideia e tal, e daí as duas começaram a planejar, e a Judita está articulando tudo isso aí que vocês já sabem e estão vendo, não é? Todo esse trabalho de articulação. O ano passado, ela me ligou e disse, Renê, eu gostaria que você articulasse o Lula Day aí em Madrid. E eu falei, tudo bem, nossa, eu fiquei encantada. Quando ela falou, eu me apaixonei pela ideia. Eu falei, gente, isso veio para ficar. Isso não vai ser só uma festinha, não. Isso vai crescer cada ano mais. Isso vai ser uma bola de neve, esse Lula Day veio para ficar. Eu fiquei apaixonada pela ideia. Só que esse ano, eu já falei, eu fui promovida. Esse ano eu fui promovida. Porque esse ano a companheira Judita me convidou para ajudá-la, porque ela tem muito trabalho e algumas coisinhas que eu posso ajudar. Pouquinhas coisas, não é muito, porque ela também já falei, ela fala que é para ajudar, mas às vezes, quando eu vou fazer, ela já fez. Então, ela faz tudo só, ela nem dorme, acho que ela nem dorme, ela trabalha de noite, né? Então, na medida possível, algumas coisinhas eu estou ajudando. Mas ela é muito competente e, na verdade, a gente gostaria de ajudar mais. E esse ano, então, eu estou ajudando a nível... e também vou colaborar com o João. Se o João conseguir, eu irei para Barcelona para ajudá-lo, não é? Que vai ser o primeiro lá em Barcelona, não é? Que o ano passado não teve, né, João? Lula Day em Barcelona teve. Então, eu vou lá para dar uma mãozinha para ele. Também vai a nossa companheira... O que não faz uma cava, hein? Vai até a Barcelona lá pela cava. Sabe que você cometeu um tamanho gafe aí, né? Uma tamanha gafe, porque você falou champanhe, não é champanhe, é cava. A cava catalana. Produto nacional. Então, e daí, não só eu, também a companheira Flávia Costa, que é uma militante, uma ativista também militante do PT também, lá em Palma de Mallorca, ela já comprou a passagem, assim que o João vai ter que fazer o Lula Day aí, porque ela já comprou a passagem. Renê, comprei a passagem, tô comprando a passagem, vou para ver, porque ela tinha me falado, vamos para Roma, vamos para a Itália. Eu falei, não, se o João fazer, eu vou para Barcelona para ajudar o João. Claro que eu vou para Barcelona ajudar o João. Eu vou para Barcelona ajudar o João. Então, é isso. É isso que eu pretendo fazer. E também tem uma surpresa que eu não posso contar. Sinto muito, mas não posso contar. Tá? Mas você vai saber quando... Daí você depois do Lula Day, você me chama para eu contar a surpresa, como é que foi, tá? Bom, essa cava, eu acho que eu tô até indo para Barcelona também, né? Daí você vem para cá primeiro, fica uns dias comigo aqui, e daí aqui nós vamos para Barcelona. Tá bem? Então tá. Bem, amei estar com esses dois guerreiros que eu amo. Muito obrigada, Bernardo, por convidar a gente, dar esse espaço. E estamos aqui, sabe? Foi um prazer estar com vocês aqui no Opinião à Esquerda. Renê, Nara, João, um prazer imensurável, foi muito boa a papeada, né? Eu sempre comento com a Raul, as lives do Lula Day são as mais legais, o pessoal muito bacana, sempre nos passamos da papeada. Uma honra imensurável, agradecer a nossa audiência também, como sempre. E, pessoal, um bela semana, né? Final de semana que nós vamos ter ainda, estamos no meio dela. E fora Bolsonaro, depois dessa conversa de outra. Até me baixou uma raiva de novo aqui, conversando. Fora Bolsonaro. E um beijo imensurável. Até a próxima quarta, então, galera. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.